Olá, família da Holândia, é um prazer estar aqui com vocês novamente e hoje nós estamos aqui com 3 pessoas incríveis, pessoas que fizeram parte da minha história e ainda fazem parte da minha história e da história do meu filho, da história da Pam, da Melzinha e com certeza da história do Joca também. Hoje nós vamos entrevistar 3 médicas, uma delas, doutora Beatriz, cirurgia cardíaca pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, diretora do Instituto Furlaneto, atuando na cirurgia das cardiopatias congênitas na Santa Casa, no Hospital Sabará, no BP, diretora de ECMO do Hospital Sabará e co-diretora do ECMO do Hospital BP. Muito prazer, é um prazer ter você aqui com a gente, muito obrigada. Obrigada por estar aqui, obrigada por tudo que você fez para o meu filho e obrigada pelo que você faz por muitas crianças. Eu que agradeço, né, essa possibilidade de estar aqui hoje com vocês, tratar, né, das crianças, dos bebês cardiopatas é a minha vida, é o que eu sempre fiz. E em especial, né, das crianças com T21, que eu acho que é um grupo, né, de pacientes que eles pedem mais para gente, não só o tratamento, né, da cardiopatia deles, mas um cuidado a mais, porque o que a gente quer realmente é que eles cheguem, na idade adulta, né, com a melhor qualidade de vida. E é isso que a gente está lutando para fazer. Obrigada, doutora. Estamos aqui com a doutora Flávia, também uma querida. Tenho, no decorrer desse podcast, tenho alguns relatos a fazer também, emocionantes. Age, segura coração, hein, gente? Doutora Flávia, chefe da cardiologia pediátrica e do Centro de Referência em Hipertensão Pulmonar da Santa Casa de São Paulo, cardiologista do Hospital Sabará. Muito prazer. Obrigada. Oi, obrigada, Ana, obrigada, Pam, obrigada, Daunlândia. Com um problema aqui hoje, né? Sem a Melzinha no meu colo, que eu jurei que eu ia fazer o tempo todo esse podcast com a Melzinha, que eu sou apaixonada pela Melzinha. A gente vai falar um pouquinho da Mel. Não sei, eu não entendo o que eu tenho com a T21, com a síndrome de Down. É por conta da T21 que eu fiz cardiologia pediátrica, né, e é uma paixão, é algo inexplicável na minha vida e que me faz muito bem, né, cuidar dos pacientes com T21 faz muito bem, então essa proximidade, ter vocês por perto, ligar pra Pamela a qualquer momento e pedir ajuda para outras mães, enfim, eu tô muito contente de estar aqui hoje, mas falta a Mel. E falando dessa pessoa que me acolheu quando o Luca tinha 50 dias de vida, que falou para mim: "Paula, é preciso, vamos fazer e eu vou estar com você". Meu Deus do céu, eu não aguento. Doutora Lili, meu pai, obrigada por tudo. Cardiologista, coordenadora da cardiologia pediátrica e do programa de ECMO do Hospital Sabará. Gratidão, muito obrigada. Gente, eu que agradeço. Primeiro deixa eu curar um pouquinho aqui a aguinha do olho. Ai, Eu fico linda. muito feliz, na verdade. Obrigada, Pamela. Obrigada, Paula. Na realidade, é um prazer estar aqui com vocês. Poder falar, né, da cardiologia, da síndrome de Down, só me dá realmente prazer, sabe? E ao do lado de 2 maravilhosas parceiras, né, que compram essa história juntos, né? Eh eh, Diferente da Flávia, eu diria que a síndrome de Down, o T21, entrou para mim com a cardiologia. Então foi a cardiologia, a minha paixão inicial, que depois me fez: "Nossa, olha esta população, né, que é tão frequente pra gente, né". Que antes eu não era algo que a gente via tão na minha prática rotineira, e ao virar cardiologista, falei: "Gente, olha aí, olha quem tá aqui". E o mais bonito, não é só um coração. Não era só o coração que era a grande questão, né. Ele pode vir como um protagonista inicial, né, mas foi ele que pôde me trazer depois olhar para aquele público, para aquela população
e ver, a gente tem muito mais o que fazer, né. Então acho que ali ele pode ser protagonista, né, aquela a cardiopatia, mas a gente trabalha para, como a Bia falou, para deixar os nossos pacientes com autonomia, para devolver eles para suas famílias e aproveitarem o que a vida tem de melhor. Eu só posso agradecer a vocês, eu estou muito feliz, né, e poder cuidar do Luca, de você, do Renato, só me faz mais feliz e uma pessoa melhor. Posso? Lógico. Posso com isso? É isso, gente. Você sabe que meu filho operou em Foi um dezembro. Natal. É. Eu falei: "Meu Deus". A doutora Lili falou: "Paula, eu tô aqui, já mandei meus filhos para casa da avó e eu vou ficar aqui com você". É. Falei: "Meu Deus do céu, gente, que Uhum. isso?". Uhum. E ela estava comigo na porta, esperando a hora que Luca saiu do elevador. Não tenho o que falar. É incrível, é incrível. Doutora Beatriz, eu lembro como se fosse hoje, meu filho desse tamanho, com 4 meses, a senhora entrou no quarto, entrou aquele exército da doutora Beatriz. É muita gente. Eu falei: "Gente, que é isso?". Entrou o anestesista, entrou as enfermeiras, entrou a doutora Beatriz, entrou tanta Doutor gente no Edu. quarto. Entrou, que eu falei: "Meu Deus, obrigada, Senhor". Era tanta gente, era um exército mesmo, que eu tinha certeza que Deus preparou naquele momento para nós. E aí doutora Beatriz entrou com o celular dela, com o coração, falei: "Ai meu Deus, que isso?". Aí ela disse para mim, "Você entendeu o que vai ser feito, Paula?". Eu falei: "Entendi sim". Aí ela falou, falei: "Mas essa parte eu vou deixar para a senhora que entende melhor, né". Ela falou: "Você quer me fazer mais alguma pergunta?". Eu disse: "Pergunta não, me traga ele de volta". E ela me respondeu: "Isso você pode ter certeza". Ah. Gente, quem é mãe e entrega um filho para uma pessoa que responde isso para você, você fala: "Meu Deus, ela vai devolver meu filho". Tá tudo bem, né? Tá tudo Tá tudo bem. bem, tá tudo bem. E a gente vai passar por mais uma, então a senhora devolve ele de novo para mim também. Já que eu tenho Já essa tô chorando missão, agora. já que eu Vamos tenho parar com já isso. que eu tenho essa missão, né, de ter Luca, de Luca ter nascido cardiopata, então que eu fique com ele o tempo que for, né, Deus sabe de todas as coisas, mas obrigada. Eu quero entender um pouquinho da senhora, como foi chegar até, essas como é, né, chegar até essas crianças? Como é poder pegar uma criança de 4 meses, gente, às vezes nem de 4 meses, saiu da barriga, precisou operar. Como é para a senhora, ter que fazer esse tipo de trabalho com tanto amor e devolver essas crianças para os pais, e o pai fala: "Ufa, muito obrigada". Porque eu encontro mães nos consultórios, no consultório da doutora Lili, por exemplo, que fala: "Não, ele operou com a doutora Beatriz". E eu falo: "É, o Luca também". "E ele?". "É, também". Eu falo: "Ai, gente, então tá bom. Vamos lá, que a gente já está aqui, já podemos fazer um time de futebol da doutora Beatriz". É. Dá. E então conta pra gente um pouquinho. Bom, nem tudo é muito fácil, né, na carreira de um cirurgião cardíaco e ainda dentro dessa especialidade. Mas desde sempre, quando a gente começou a voar sozinhos, eu e o Glaucio, a gente já optou por operar só criança. A gente não começou operando adulto e depois vamos operar crianças. Então isso na época, né, não era uma coisa, que as pessoas se dedicavam especificamente só para a cirurgia cardíaca pediátrica, mas foi uma decisão nossa e isso ajudou bastante, parecia que ia ser muito mais complicado, mas como era um nicho que praticamente não tinha ninguém, então a gente acabou tendo uma boa aceitação, né, nos convênios e tal, mas o nosso grupo, eles desde o começo, a gente começou em 94 na Beneficência Portuguesa, como grupo nosso, e operando cardiopatias congênitas, e só a maioria, era 99% dos pacientes eram pacientes do SUS.
Então, a gente sempre teve um movimento muito grande de pacientes pela necessidade, e o hospital era um hospital que abraçava, a BP sempre abraçou, né, o doutor Antônio Hermílio, ele fazia questão, né, que a gente operasse os pacientes do SUS. Então foi assim, a gente na minha carreira, desde o começo, foi trabalhar com crianças, e era um amor, né, que a gente tinha. E aí aconteceu, né, da gente ter o amor pela síndrome de Down e pelo defeito do septo atrioventricular, ele aconteceu na minha residência, porque eu fui a primeira mulher no Instituto do Coração a fazer residência de cirurgia cardíaca. Uau! Então, Uau! é, Poderosa. então quando eu cheguei lá, né, tinha doutor Verginelli, que era um cirurgião muito querido, da época, assim, doutor Zerbini, e ele pegava muito no meu pé, sabe? Ele falava: "Doutora", e sabe, tudo. Mas acontece que eu entrei muito em cirurgia com ele, apesar de ele ter essa restrição, né, na época, né, mulher fazendo cirurgia cardíaca, Parece que ela aprendeu. Eu acho ele Ai, que incrível. Parece que eu deu entrava certo. muito com ele, ele operava defeito do septo, e eu me apaixonei por aquilo. É porque se vocês soubessem, quando você olha um coração com defeito do septo, parece que você nunca vai arrumar aquilo, porque ele é difícil de entender a correção. Quando a gente tem residente, eles ficam olhando e falando: "Entendeu?" Não, Acho que sim, mas eles sabe? não Mas é entenderam. difícil mesmo, você reconstruir aquilo ali, fechar a CV, dividir a válvula, tal. Então, foi isso. Foi o meu início, foi na residência, eu amava o defeito do septo, aprendi muito com ele, com o doutor Miguel Barbeiro, claro, que era o chefe da cardiopatia congênita. E aí foi a vida, né, com horas boas, horas más, como é a carreira de todo mundo. Eu não vou falar que a minha é diferente, porque eu acho que todo mundo, no todo da vida, né, de uma carreira, passa por momentos bons e por momentos ruins. E eu estou agora, eu acho, né, que eu sei operar. Então hoje eu estou Também no acho. Tenho momento certeza, viu? Também acha, Aline? Eu eu tenho estou no certeza. momento que eu sei operar, então, eu não vejo, por que eu deveria parar de operar por causa da minha idade. Ok, eu tenho idade já para daqui a pouco resolver só descansar, Nada Não, tem disso. muita criança que Nada precisa de disso. você. mas não é o Para. caso, não A é o gente ainda vai caso. indicar muita Muito. doutora Beatriz. Eu ainda estou procurando mais, querendo fazer mais, eu acho que ainda eu tenho isso para oferecer. A gente falava nos bastidores sobre aprender, né? E vocês diziam que a gente aprende dia a dia, a Sim, cada dia. Ninguém todo sabe dia. tudo, Não, de né? maneira E a nenhuma. gente aprende. Que bonito A poder gente escutar. continua, né? Que Continua bonito aprendendo. poder escutar que por conta do tempo que a senhora opera, o tempo que a senhora está aí nesse ramo, né? O ramo da medicina, é assim que fala, ramo também, né? O ramo da medicina, ainda aprendendo a cada dia. Sim. E é isso, a gente aprende. Nós mães também. A gente até parece médica, né? A gente fala, você vira mãe. pouco de médica, né? Acho que toda mãe não, já aprende vira uma muito. médica, né? Já Com vira certeza. uma enfermeira, alguma coisa mais, uma mãe de uma criança cardiopata, uma criança com alguma deficiência e realmente aprende tanta coisa. Eu falo, os meus amigos falam, nossa, como você fala bonito, porque eu falo palavras difíceis, né? Todo mundo... Só o defeito do septo já é. já Que fala, nossa, isso? como ele entende Que muito. isso? É alguma coisa de passar no chão? Né? É alguma coisa pra passar no chão? Não, querido, peraí que eu vou explicar pra você. O coração, vem aqui. Vou mostrar. O Desenha, coração né? é. Então, Não Nossa, ele quanta. não é assim. Não. É, O não, coração. a ele primeira dividido em lição é essa, né? Que ele não é assim. Ele não é. Ai, gente. Eu precisei me recuperar. Na verdade, eu não sei se eu me recuperei ainda, porque
enquanto a Ana foi apresentando vocês, foi passando uma história na minha cabeça, não só da Mel, da minha filha, mas de quando o Luca operou, de quando o Joca operou, porque nós 3 fundadoras do Daulândia temos filhos com trissomia do 21, os 3 são cardiopatas corrigidos e os 3 passaram com alguma de vocês em algum momento. Eh, e aí, primeiro que eu vou chegar lá. Vou deixar essa história mais difícil pro Pode ir. final, mas, a doutora Flávia foi a primeira pessoa que viu o coração da Mel, e foi um presente ter a doutora Flávia na minha vida. Quando a Mel, ela estava tudo certo, né, a gente tinha marcado a cirurgia da Mel, a Mel estava pronta para fazer a cirurgia, mas aconteceu uma coisa que a gente diz que é um raio, né, como uma coisa muito rara de acontecer, e a Mel, ela estava com uma miocardite, e eu não entendia nada disso, né, nem sabia. E eu lembro que quando eu cheguei no hospital pra Mel ser operada, e eles falaram: "A Melissa pegou covid?" Eu: "Não". Aí: "Ué, mas o coraçãozinho dela tá muito fraco". E você lembra, ela estava Eu com nunca vou 14%. esquecer quando o Alessandro Lianza me ligou e falou: "Flávia, tô aqui no HCor". Eu: "Ah, tá, a Mel vai operar hoje, legal". "Não, Flá, mas tá 17%". "Não, pode ver direito, tem um eco do Gustavo de pouco tempo atrás e estava tudo bem". E aí o nosso mundo caiu, né, porque Caiu. ela tinha que operar e aí ela estava com uma miocardite, provavelmente, com alguma coisa, e ela não poderia operar. E aí para tudo, e aí foi a frase, né. E eu liguei pra falar desesperada. Como assim, né, falar. E eu lembro que a Flá falou a coisa mais importante que alguém podia me dizer. Ela falou assim: "Você acredita em Deus?" Aí eu falei: "Sim". Ela falou: "Então reza". E na verdade aquela hora eu falei assim: "Meu Deus, é um milagre, a Mel está por um milagre". Foi Isso, quando eu entendi a gravidade da a gravidade situação. da situação. Mas eu agradeço a forma que você me contou, você não falou: "Pã, ela tá em estado grave, isso aquilo", você tentou me explicar um pouco, mas você me falou pra me É, apegar a Deus, e eu e me deu apeguei, certo, e deu deu certo o certo. nosso tratamento, E nosso deu tratamento foi certo. ótimo. E a doutora Flávia, por Arrepiada. mais que não trabalhava no HCor, né, a doutora Flávia, pra quem não sabe, ela é do Sabará. A doutora Lília eu Uhum, conheci no HCor, mas ela é. também faz parte agora do Sabará. Mas fui lá visitar a A Mel, como doutora vou Flá sempre, tenho paciente exatamente. lá de portas super abertas, O que é adoro, um muito hospital maravilhoso. O maravilhoso. que é muito maravilhoso que, eu lembro que eu falei: "Eu quero a doutora que que acompanha a Mel aqui com a gente". E foi assim. E a doutora Flávia estava lá segurando a mão do meu marido, porque a gente estava totalmente desesperado, a gente não entendia nada do que estava acontecendo. E é por isso que eu falo, assim, sobre a importância do atendimento humanizado, que também eu tive ali no começo com você, porque foi o que segurou a gente ali. Aquela frase segurou a gente, porque a partir daquele momento, todos os dias eu ia lá na capela ajoelhar e pedir pela saúde da minha É, filha. porque eu tinha o conhecimento técnico que as coisas iam ser complicadas, né, com uma insuficiência cardíaca tão grave, uma disfunção tão grave num paciente que a gente não pode perder tempo, a gente tem que operar. Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui né, desse tempo, dessa necessidade da cirurgia no tempo certo. E aí, nesse momento, ela não podia operar, eu sabia que ela ia pra UTI, ela ia ficar com droga vasoativa, a gente ia ter que passar por uma série de procedimentos, e foi o foi o que eu consegui falar pra você, Pam. Vamos rezar, vamos todo mundo rezar", e deu certo, funcionou, né, Sim, deu Deus tudo ouviu bem. nossas orações, Sim, né, e a equipe médica também. Eu é. agradeço muito a doutora Lili uma vez. Chega até a ser engraçado agora, é engraçado. Agora Eu não sei se ela lembra desse aham. episódio, mas a Mel estava entubada e estava machucando a boquinha dela em um lado. E aí, os enfermeiros foram trocar para outro lado e eu não sei o que aconteceu Estubou, que estubou, isso bom. né. E aí eu estava acompanhando e eu olhei pelo painel, já estava entendendo alguma coisa ali naquela Já vira meio já médica ali estava, já também, sabia né. ler aquele painel É. todinho. E eu vi a saturação da Mel despencando. Tu, 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 tu. Eu não pensei 2 vezes, eu saí correndo naquela UTI: "Socorro, socorro, doutora Lili, socorro, a minha filha". Eu fui buscar ela, você estava na UTI na Na sabe, anel, na NEL, anel. eu busquei ela na NEL, eu não sabia o que estava acontecendo, eu só peguei, eu falei: É. "Salva minha filha". E a doutora Lili veio, né, assim, sem pensar 2 vezes veio e ela entendeu a situação e logo ela
ajeitou ali o que tinha que ajeitar e a saturação da mel voltou. Você lembra disso? Tá, eu lembro sabe quando que eu lembro de Ai, meu verdade da Deus, o Mel? quê? Não, quando a gente foi botar droga mesmo. Falei: "Eu Aham. vou colocar", ainda ligava com o Flávio, como ela falei: "Calma que vai ficar tudo bem, né, vai dar certo", porque, Suspende a cirurgia. suspende, tem que suspender, né, bota vamos ligar o nosso Milrenone Isso. e vamos lá, vai ficar bem. E ela respondeu até bem. Claro, a Ah, função ainda estava bem. ruim, mas a gente conseguiu dar um gás pra ela, né. Eu lembro disso dela, porque foi muito enigmático, eu falei: "Gente, eu preciso operar e não posso operar", Não pode. né. E a gente eu gosto do tom como a Flavinha fala e tudo, porque não é menosprezando a parte técnica, não é isso, mas é que a gente não pode, não tem direito de tirar a esperança de ninguém, por pior gravidade que tenha de um paciente, né. Acho que a gente não é direito nosso de tirar, então acho que sim, pode rezar para quem você quiser, pra pedra, para o Deus que tiver, não importa, mas acreditar que realmente vai dar certo e que a gente tem fé. Porque eu acho que se a gente não tiver isso na nossa mente, no nosso coração, não tem por que eu sair todo dia de casa, entendeu? Porque o que a gente faz não é fácil, mas é bonito, a gente acredita no que faz, entendeu? Todo dia de sair, mesmo que, possa não ter o resultado que a gente deseja, mas a gente sai sempre com o coração aberto que vai dar certo, entendeu? Acho que faz a diferença, Faz. né? E contar com vocês nesse pensamento em conjunto é parte do grupo, da equipe, né, do batalhão que você fala que a doutora Bia É, entra, os é da pais equipe. são também, né, parte do Sim, batalhão, sim. quando Tem uma acreditam, né, é, no processo. tem uma antes da gente começar a perguntar um pouco de vocês, só Uhum. para terminar essa parte da cirurgia da Mel, tem uma oração que eu vou pegar aqui, e é assim, primeiro que toda vez que alguma mãe procura a gente, que o filho vai fazer a cirurgia cardíaca, a gente sempre fala que não é fácil, primeiro porque eu fui pensando que era fácil da forma que eu recebi: "Ah, é fácil", não é. O pós-operatório eu acho que é muito mais difícil do que eu imaginava, Mas mas também o pós-operatório da Mel, né. é. Também a Mel foi uma, É, né, exceção da uma exceção. exceção da Exceção, né. exceção. É. Mas, assim, a gente sempre fala, que da importância de acreditar, principalmente no cirurgião. Então, isso quando eu falo me pede uma indicação, a gente sempre passa nossas indicações, e eu sempre falo: "Deixa o seu coração escolher". É. Porque é isso, né, você tem que confiar para quem você vai entregar o seu filho. E toda vez a gente fala muito de Deus, né, de confia, de tenha fé e também que vocês são instrumentos de Deus. Sim, E a gente sim. eu acredito nisso, eu acredito. Então toda vez a cirurgia do Luca foi desmarcada, né, e eu falei: "Deus está preparando o O melhor melhor batalhão, momento. os melhores instrumentos dele para estar lá, no dia que tiver que ser", né. E aí tem uma si tem eu quero compartilhar essa oração, porque é a oração que eu fiz, enquanto a Mel estava sendo operada, quer ver? Enquanto a Mel estava sendo operada, e eu sempre mando para todos os pais. Então todos os pais que passam por nós, eu tenho certeza que ajoelha e faz essa mesma oração. E é a oração que eu vou fazer para o Luca, né, e eu te mandei, né. Linda. É assim: "Deus Pai, tu és o meu refúgio, o meu único refúgio. Peço-te, Senhor, que faças com que tudo ocorra bem na cirurgia do Luca", vamos já fazer para o Luca, "e que o concedas cura e ajuda. Guia as mãos do cirurgião para que ele seja bem-sucedido. Agradeço-te, Senhor, porque sei que os médicos são teus instrumentos e ajudadores. Nada pode acontecer, exceto o que está decidido a ele. No teu amor, ó Pai. Toma-o nos teus braços agora, durante as próximas horas e nos dias que virão. Poderemos assim repousar completamente no Senhor, mesmo quando ele estiver inconsciente. À medida que entregamos a ti, o Luca, nessa cirurgia, permita que a sua vida inteira esteja na tua luz." Ai, que linda. Que linda, Eu falo que a linda. gente vê, É. eu falo sempre para os residentes que, falo assim, vocês enxergam o quanto isso é milagre? A gente tem uma paciente, né, a Dandara, ela ficou saturando 0%.
ela saturava 20, assim, horas e horas, assim, uma paciente gravíssima, tetralogia de Fallot com choque séptico, a pior coisa que pode acontecer. E aí, assim, e foi com ela que a doutora Bia foi operar na Santa Primeiro Casa. caso, A doutora Santa Bia precisa Casa. operar aqui, ela precisa resolver isso. E aí, assim, eu falo assim: "Vocês conseguem?" Daí ela chega quebrando o consultório, fazendo uma bagunça, correndo, a menina tá excelente. Eu falo assim: "Vocês enxergam isso? Vocês enxergam o milagre que é isso?" E eu acho que a gente cardiologia pediátrica é uma coisa que é muito eu enxergo milagre todo dia na minha vida. Eu enxergo e eu acho que eu sou é uma bênção que eu tenho, porque é igual a doutora Bia falou, é um buraco ali no meio do coração. E ela divide e fica ótimo, e tá tudo bem, a criança vai viver até. Então, assim, é fantástico. Eu acho que somos, né, extremamente abençoadas de poder ver isso todo dia. E eu É acho muito lindo. é legal você falando isso, Flavinha, porque assim, agora fazendo com o consultório, né? Chega, por exemplo, vou pegar o exemplo do nosso Luca, né? Luca pequenininho, até brincava assim com a Ana. Parecia, você tá achando ele pálido? Ele não tinha anemia nenhuma, o HB dele é ótimo e tudo, né? Você vai ver, primeira Depois que coisa, operar. quando operar, É teoricamente uma rosa. cardiopatia acionogênica, né? Aquela que não fica roxinho, né? Você vai ver, você vai falar pra mim o que você vai notar de diferente. E foi a primeira coisa, eu falei, o que que você tá achando, né? Quando você chegou, o Luca lá, né? O que que você percebeu logo quando ele chegou? Ele, doutor, ele tá rosa, ele É, tem cor, né? E é muito bom ver esse trabalho de arte mesmo, né? Vamos, já que a gente tá falando do efeito septo, como a Bia falou, eu não sei o que que ela faz, mas fica bom, fica bom, porque não, eu falei, né, a gente, né, eu brinco, a gente dorme com o inimigo, né? Meu marido trabalha com a Bia, sim, né? isso eu ia falar Com o inimigo isso. não, né? Ele é meu amigo, né? Mas Mas ela assim, não sabe, mas o seu é. marido, ele sabe o que é, Ele né? sabe. Então, assim, é um verdadeiro trabalho de artista, né. Eu não sei o que que eles fazem lá, o que que faz com o coração parado, gente. É isso que a Flávia falou, é lindo É demais. lindo É um demais. trabalho que, assim, eles fazem com o coração parado, uma plástica numa válvula que é mal formada e devolvem pra mim, que vou cuidar depois, lindo, entendeu. E ver depois essa criança magrinha, pequenininha, tão mirradinha que cabia no meu bolso, grande, rosa, brincando, Brincando, fazendo correndo. bagunça. É inacreditável. É isso que eu acho que é a beleza, né. Claro, tem tantas especialidades lindas, mas acho que a cardiologia ela é Ah, essa é a mais concreta, linda. é palpável, É né. porque Eu o cor gosto é disso porque o dele. coração, ele move É a vida, tudo, né? é a É. vida. Eu tenho empresa, então eu costumo dizer que o a empresa tem o seu coração. E se não sair dali tudo o que precisa, Não de funciona. dentro da empresa, não vai funcionar. O comercial tem que ser Uhum. comercial e, né, tem que saber o que está fazendo, a atendente tem que atender muito bem e todos são a empresa tem o seu coração e que ali seja feita, de forma correta. E, doutora Lili, a senhora falando, eu lembrei aqui de uma coisa. A doutora Lili contou aí no começo que eh, ela não atendia crianças com síndrome de Down. Hoje, você vai no consultório dela, é florido. Você fala: "Ai, coisa mais Exatamente. linda, gente. Quantos anos tem esse?" Aí a pessoa fala. Mas já fala que não cala a boca. Falo: "Ai, que coisa mais linda." "Ah, a doutora Lili cuida desde", eu falei: "Sério?" Porque Luca também. Então é uma conversa de mãe e de pai ali, sensacional. E é um consultório florido. Que coisa mais linda. Que Ganhei de incrível. presente, né. Ganhou de presente. Nossas crianças, a cardio me trouxe isso. Ai, tá É, vendo? é. Que incrível. E esse negócio de cor, quando eu chego em qualquer lugar que tem, consultório, né, de cardiologista, falam: "Olha, a boquinha dela é rosa". Você e seu álcool gel. Meu álcool em gel sempre, não. Eu já Não, superei tudo, menos O álcool em gel. álcool Não gel, deixa o álcool em gel. nem tudo, né? Nem tudo. Esses dias uma menininha falou: "Posso pegar ela?" "Não, pegar não." "Pegar não." Aí você já mexeu comigo. Aí eu falei: "Não, olha só, deixa eu explicar pra você, nem eu pego. Não pode, Pega não é sim, nada, pode vir." pega. Eu pego sim. Depois de, né? Depois de bastante tempo ela me deixou pegar, mas, eu falo: "Não fica triste, tá?" Ela não deixa, tem que conhecer, é toda uma história.
Manda o Isso. currículo. Aí Não, depois. não, calma. Primeiro eu vejo se tá com algum sintoma de gripe, se teve algum contato com alguém durante os últimos 15 dias, com Imagina, Covid. depois dá um banho Histórico. de álcool Passa um gel. alquinho, aí pode pegar mel. Aí pode pegar, mas de repente a mel some. Cadê a mel? Cadê a mel? Não é? Morro de medo de alguém roubar mel de mim, morro de medo. E essa menina na rua falou, posso pegar? Eu, meu Não, Deus, não vai que pode. ela rouba mel de mim. Ai, gente. Ai, Você sabe que é assim, nós temos os nossos filhos, nós temos eu falo que as pessoas falam: "Nossa, que lindo! Nossa, me dá", falei: "Não, que isso? Dá como? Vou te dar, meu filho tá maluca?". Falei: "Esse daí veio sob encomenda, querida, não é para qualquer um, não é para qualquer um". Eu falava isso no mercado esses dias. A moça, a caixa, nossa, triste a história dela. Ela: "Nossa, perdi mesmo na gestação 3 porque não Nossa. segura, e depois nasceu um menino e uma menina e também não viveu". Ai, que E eu falei: "Meu Deus, triste. eu sinto muito É. por tudo isso". Aí ela falou pra mim: "Seu filho é lindo". Eu falei: "Muito obrigada", eu disse pra ela: "Muito obrigada". E ela falou: "Teria um filho desse também?". Eu falei: "Eu tenho Aham. certeza que sim". Bonitinho. Falei: "Eu tenho certeza que sim". Ela falou: "Sua família é lindo, seu filho é lindo". E aí você vê aquela mãe, aquela pessoa Que quer que ser mãe. queria, É. seja como for, né, seja como vier. E hoje, infelizmente, a gente tem aí ainda muitas discriminações, muitos preconceitos, que a gente não consegue enxergar isso, né, Pan? é. Não, a gente não vê isso, né, Júnior, Bruna, não conseguimos. E não me importo se as pessoas olham de diferente, se as pessoas olham com amor, não importa, ele é o meu troféu, Uhum. ele é meu troféu. Eu quero ele de volta, só isso, mais nada. Minha incumbência. Tá ótimo. Eu Ai, também, gente. nosso Luquinha. Doutora Flávia, eu queria te fazer uma pergunta. Você falou ali da saturação. Você trabalha também, seu foco também é hipertensão pulmonar? Sim. Aí explica um pouquinho para as mães o que é tudo isso. Acho que eu vou explicar como aconteceu tudo isso, como eu cheguei na Tá, hipertensão pulmonar, pode ser? pode. Falar. Por que que, o Down chegou antes da cardiologia, né? Na Santa Casa, a gente tem um ambulatório de síndrome de Down. Então, no R1, você já começa a ter contato com os pacientes com síndrome de Down, e aí eu me apaixonei loucamente, me apaixonei pela Maria Lúcia Passarelli, que é uma cardiologista, assim, minha Referência, mãe na profissão, né? E ela, referência em síndrome de Down, trabalhava com o doutorzão, operava um monte de criança, com o doutor Glaucio, com a doutora Bia. E aí, era aquilo que eu queria fazer da minha vida, assim, eu decidi. E a doutora Maria Lúcia tinha uma paciente na época que chamava Flávia Maria Donatelli. Ela tinha exatamente 10 anos a mais do que eu, uma loira linda, de olhos azuis, com síndrome de Down. E a Flávia tinha hipertensão pulmonar. E a Flávia era fantástica. Naquela época, né, há 20 anos atrás, ela fazia teatro, ela trabalhou um tempo no Fazano, assim, o máximo, numa época de que não falava tanto em inclusão da T21, e ela estava incluída. Saía para balada, tinha um grupo de teatro dela, eu achava aquilo fantástico, mas ela tinha hipertensão pulmonar. E eu ficava angustiada com aquela falta de ar. Foi a hora que começaram a chegar as medicações. Começou a chegar o Sildenafil, começou a chegar a Bozentana lá em 2007, 2008, mais ou menos. E aí eu queria tanto ajudar, porque a Flávia era tão fantástica, assim, eu queria tanto ajudar. E ela chegou a tomar as medicações, mas eu queria tirar aquela falta de ar dela, né? E aí eu comecei a me dedicar da cardiologia pediátrica na hipertensão pulmonar, estudar muito hipertensão pulmonar. E não é só estudar, também lutar, né, porque hipertensão pulmonar é algo que é uma doença relativamente nova, e no Brasil a gente tem uma característica completamente diferente, que é a necessidade da medicação para pacientes que têm cardiopatia congênita. Então, agora eu vou responder a sua questão. O que que acontece? Defeito do septo, CIV, são cardiopatias de hiperfluxo pulmonar. Então tem um buraquinho ou um buracão que vai muito sangue para o pulmão. Com o passar do tempo, esse pulmão, eu falo que a natureza é esperta, né? Ela começa a se fechar, a se proteger. Porque a criança que
é submetida ao hiperfluxo pulmonar, vocês sabem, ela fica cansada. Então, respirando rápido, é super fácil pegar infecções de repetição, pneumonia, bronquiolite, por isso tem que dar o palivizumab, então tem que dar todas as vacinas. Então, a gente vai protegendo essa criança de várias formas. Mas, se essa criança, entre 4 e 6 meses de vida, ela não é operada, com o passar do tempo, esse pulmão vai se fechando e vai se protegendo. Só que quando ele vai se fechando, são as arteríolas que vão se fechando, ela aumenta a pressão do pulmão. Quando, quando aumenta a pressão do pulmão, aumenta a pressão do ventrículo direito. Então, começa a ser mais difícil o sangue passar pelo pulmão. Esse momento é um momento muito importante, porque o sopro começa a diminuir. Então, aquele soprão da CIV, ela começa a diminuir muitas vezes e a criança começa a ficar menos sintomática, menos cansada. Então, se ela não está sendo acompanhada por um cardiopediatra, ela pode falar assim: nossa, está melhorando, o sopro está baixando, o sopro está sumindo e a criança está curando, o buraquinho está fechando. Isso aconteceu muito. E nesse momento, o que acontece? A pressão aumenta tanto que ela fica mais difícil de passar pelo pulmão e ela acaba invertendo o shunt, que a gente fala, que chama síndrome de Eisenmenger. O sangue, em vez de passar do lado esquerdo para o lado direito e ir para o pulmão, ele passa do lado direito para o lado esquerdo. Então, o sangue que não passa pelo pulmão e vai para a aorta, ele é insaturado. Ele é com menos oxigênio, então a criança, o adulto fica roxo, que era o caso dessa Flávia. Então, e o que é mais doído é que hoje a Flávia estaria com 57, 58 anos, no momento ela não foi operada porque ela tinha síndrome de Down. Então, eu não me conformava com aquilo. Então, eu acho que é uma das lutas, né, da minha vida, é uma das minhas funções aqui no mundo, é a história assim que sim, a gente precisa operar a criança no momento certo. Por quê? Porque quando essa pressão aumenta muito, quando a criança tem hipertensão pulmonar, chega um momento, e esse momento quem fala são dados clínicos e até um cateterismo cardíaco, chega um momento que fala assim, a gente não pode mais fechar. A gente tem que deixar evoluir para a síndrome de Eisenmenger. Ela vai ficar roxinha, mas ela vai ter uma sobrevida e uma qualidade de vida muito melhor do que se, por exemplo, eu fechar com a hipertensão pulmonar, que não pode, porque não é fácil falar não pode operar. Eu falo que o cateterismo, assim, e bons hemodinamicistas, né? Por isso que, assim, uma equipe boa, um hemodinamicista que faça um cateterismo bom e fala assim, a gente senta, pensa, conversa, às vezes faz o tratamento, entra com medicação, mas assim, essa decisão é uma decisão difícil que a gente fala assim, ela vai operar ou não vai operar. Então, essa questão da saturação e essa decisão de vai, né, para onde vamos agora? Esse acompanhamento é muito importante. Acontece que no Brasil, antes era por preconceito, que não se operava pacientes com síndrome de Down, porque não vai viver mesmo, vai morrer mesmo, não opera. Coisa É, triste. mas agora é por falta de acesso. Então a gente está aqui em São Paulo, que tem Beatriz, tem Marcelo, tem Cissa, tem um monte de gente boa operando, mas fora do Brasil tem estados que ainda não tem cirurgia cardíaca pediátrica, não tem ninguém que opere. Então, assim, é muito importante quem tá, né, espero que chegue aos 4 cantos aqui do Brasil, a mãe se empoderar, o pai se empoderar, entender que essa criança que tem, ela precisa ser avaliada. A gente sabe que em torno de 50% tem cardiopatia congênita. Essa cardiopatia congênita precisa ser operada até quando? É uma CIAzinha pequenininha, dá para esperar um pouco? Não, é um defeito do septo, é uma CIV grande, ela precisa ser abordada. A gente gosta de fazer em torno de 4 meses, que esse pulmão ainda não se modificou, porque ele se modifica muito rápido, ele ainda não se protegeu. Então, é a necessidade da gente saber o momento certo, acompanhar direitinho, fazer as vacinas e a palivizumab, porque senão esse paciente fica pegando infecções de repetição que vão atrasando a cirurgia, né? Então, assim, esse grupo todo, o pediatra, o cardiologista, o cirurgião, tá todo mundo unido para fazer tudo no momento certo, né? Então, para não virar hipertensão pulmonar, e se virar hipertensão pulmonar, operar só quando é possível e, se não puder operar, tratar. A gente tem 3 linhas de medicamentos, a gente precisa tratar esse paciente, né? Eu tenho o Centro de Referência de Hipertensão Pulmonar na Santa Casa, faço hipertensão pulmonar também no Sabará.
E aí os detalhes, né? Alguns pacientes com síndrome de Down já têm a hipertensão pulmonar por outras características pulmonares. Então a gente faz um trabalho muito cuidadoso, que é baixar a pressão antes de operar. E aí eu falo assim para as mães, eu falo assim: "Eu sou a médica malvada, eu quero que seu filho fique cansado. Eu quero que ele respire rápido, eu quero que o pulmão dele se encha de sangue para a gente poder operar", Hum. porque às vezes esse tempo demora, Pã. Às vezes a criança, porque assim, quando o bebezinho tá lá na barriga da mãe, o pulmão tá fechado, a vasculatura pulmonar tá fechada, porque ele não tá respirando. Quando ele nasce, isso vai se abrindo. E por isso que o bebezinho quando nasce com CIV, com defeito septo, não são todos que estão cansados quando ele nasce, porque ele tem uma hipertensão pulmonar fisiológica, que protege do hiperfluxo. O pulmão tá lá fechadinho. Em torno de 3 semanas, isso já voltou ao normal. E já voltou ao normal não, já passou ao normal e já baixou a resistência, aí a criança começa a ficar cansada, tá. Então esse manejo inicial de baixar e eu falar: "Eu quero ver ele cansado", porque quando ele está cansado eu posso entregar para a Bia e falar assim: "Agora você pode operar". Enquanto a pressão pulmonar está alta, ela não pode operar. Por E isso que a aí a doutora gente Lili falou: "Agora eu entrego ele pra Bia". É. é isso. Ah, entendi. Você Naquele prepara momento, na hora ele Isso. na hora certa, certa. é. A gente nem imagina. Meu Deus, que É, aula. É, Nem é. é imagina. verdade. Então, e aí, só mais uma coisa, que é a história da maternidade que eu estava falando com Ah, você. é. Por isso que é super importante a questão do diagnóstico pré-natal, né? Que a gente tem Muito. muita dificuldade do ultrassom morfológico bem feito, fazendo o diagnóstico de síndrome de Down, fazendo o rastreio para cardiopatia congênita, né? Fazendo um eco fetal bem feito. E com a cardiopatia também preparar. Porque, assim, é lógico que vai nascer em um hospital com retaguarda de cardiologia, de ecocardiografia, de cirurgião cardíaco, tudo isso, mas cardiopatias de hiperfluxo, elas não descompensam nos primeiros dias de vida. Então, a minha luta, que é uma luta na Santa Casa, né, e sempre que eu converso com uma mãe gestante, eu falo: "Qual que é o defeito cardíaco?". "Ah, é SIV, é SIA, é defeito do septo?". Então ele vai ficar com você quando nascer. "Ah, não, mas já falou que vai para UTI". Não tem por que ir para UTI. Se é um defeito septo, se é uma CIV, ele pode ficar com a mãe, ele pode mamar no peito. Só que ele precisa de um cuidado, que é um cuidado, assim, de olhar o que está acontecendo. Muitas maternidades, e eu entendo que é por excesso de zelo, fala: "Ai, tem cardiopatia congênita", é cardiopata. Se é cardiopata, vai para UTI. Só que a gente esquece que tem essas 2, 3 semanas que ele tem hipertensão pulmonar, que é dele. Como tem esse então vamos pensar um pouquinho, como tem esse buracão no meio do coração, defeito de septo, por exemplo, em algum momento o bebê vai ficar meio roxinho, porque a pressão pulmonar ainda é alta, às vezes ele fica meio roxinho, mas está confortável, está mamando, está tudo bem. Se nesse momento que ele ficar um pouquinho roxinho, a saturação cair um pouco, ele estiver numa UTI neonatal, o que que eles vão fazer? Colocar oxigênio. O oxigênio é um ótimo vasodilatador pulmonar. Então ele vai fazer esse efeito de baixar a pressão pulmonar imediato. O neném que teria 2, 3, às vezes 4 semanas para a pressão pulmonar baixar, ele vai ser acontecer isso no primeiro, segundo, terceiro dia de vida. E aí o que que vai acontecer? Com 1, 2, 3 dias de vida ele vai ficar cansado. E se ele ficar cansado, eles não vão deixar mamar. Foi tudo E que Uma aí bola aconteceu de com o neve. Mel. O Luca e também. aí, É, o que que foi eles tudo que vão aconteceu. fazer? Passar uma sondinha. É isso. E Aí. se passa a sondinha, ele não tá mamando, ele perde o reflexo porque esse reflexo é instinto dele Uhum. mamar. Tanto que o neném acabou de nascer, você põe no peito, ele mama. E é legal você falar isso, porque muitas mães com síndrome que têm um filho com síndrome de Down, a primeira pergunta que vem é: "Vai mamar?", porque a maioria, né, por Vai conta da mamar, hipotonia, vai mamar, acha que não, mas a Mel mama até Mama. hoje, pelo vai visto. mamar. E assim, tem que ir para UTI, e aí é importante, tem um filho que já tem um diagnóstico de cardiopatia, passe com um cardiologista pediátrico, porque de repente na hora do parto, o cardiologista, se não estiver lá, vai falar com o pediatra da maternidade ou vai conversar com o cardiologista da maternidade e falar: "Ó, é um defeito do septo, vamos tentar deixar com a mãe,
Né, vamos observar no alojamento conjunto, vamos observar ele com a mãe, se descompensar, eu vou ver, dá uma alta precoce, eu vejo no consultório toda semana, eu vou medicar a hora que precisar, mas assim, ainda a história de ser cardiopata assusta demais. Então a gente precisa saber, lógico que tem cardiopatias que a Lili pega no centro, que Que a gente faz um precisa. centro obstétrico É. lá, leva direto para UTI, se não vai direto para o centro cirúrgico, ou vai fazer um Qual que é a procedimento. cardiopatia? Tem, por exemplo, algumas cardiopatias que dependem de canal arterial ou que o septo interatrial precisa estar aberto, ela vai precisar, por exemplo, de um procedimento hemodinâmico imediato, que é o Uhum. Haskin, que é abrir o septo interatrial. Ela vai precisar passar um acesso e receber Prostin, que é uma medicação, imediato. Então, essa tem que correr para a UTI mesmo e ficar aos cuidados do cardiologista e da equipe de UTI. Mas a grande maioria principalmente em síndrome de Down, são de hiperfluxo pulmonar. E a gente tem esse tempo de semanas, dias, para que o bebê, que a mãe não tenha um filho com síndrome de Down, que tenha a Mel, que tenha o Joãozinho, que tenha o Luca, porque senão fica o estigma. A coitada fica lá na GO, vendo as outras mães passarem com o neném, e fica o neném lá na anel, recebendo oxigênio para baixar a pressão pulmonar, para Meu É Deus. perder que aquele tempo é, importante que ele teria de proteção de hiperfluxo, para fazer o vínculo, para mamar, para o pai Pra ver, ir para o pra irmão para ir casa para quando, né, é casa. que são, às vezes são protocolos que são um pouco protocolos institucionais Sim, que têm que ser revistos na realidade, porque que tratam todo mundo na mesma caixinha do cardiopata, né? Então precisa realmente tirar, tem que ser observado. São lutas que a gente, por exemplo, já trabalhei em maternidades em que eu tive que comprar a briga. Eu falei, não precisa ficar. Tem que. Então você meio que se responsabiliza, né? sim. Entendeu? Não, olha, não tem por que ele ficar aqui. Pode ficar e a gente vai acompanhando, né? Acho que só reforça isso tudo que a Flávia está falando, do como é importante um diagnóstico pré-natal, para a gente poder se preparar, ainda que não vá ser, a gente consegue pelo eco fetal saber se vai ou não vai precisar de alguma intervenção de imediato, né? A gente supõe, né? Esta cardiopatia em tese não vai precisar, mas isso consegue preparar a família, né? E até programar o parto mesmo num lugar que a gente possa receber isso de uma forma melhor, entendeu? Porque não é realmente não precisa se separar. Raras são as vezes que a gente precisa fazer essa separação tão precoce, né? Até mesmo para dizer de cardiopatia que a gente precisa sair correndo, é É muito difícil. pouco, Imediatamente é imediato, difícil, é né? difícil. Então, Precisa de cuidados de iniciais. cuidados, Sim. Um acesso, exato. Prostin, Mas talvez não não que seja algo, né, desesperador a gente para poder fazer, né. Eu acho que a importância do diagnóstico fetal é para este planejamento, é para a gente poder já pensar no que também vem associado à cardiopatia que a gente falou. Não é só uma cardiopatia, a gente Uhum. pode encontrar, por exemplo, há pouco, no mês passado, a gente teve um paciente nosso, que a gente programou realmente o parto, era um caso univentricular, né, a gente precisaria realmente fazer ligar o prostim, fazer o cateterismo umbilical, mas na sala de parto, e a gente promove isso, é tanto que na sala de parto a gente não carrega e leva a criança direto. A gente deixa a criança com a mãe, a criança vai sentindo o cheirinho da mãe, do pai, eu tiro foto. A gente não rouba esse momento do pai e da mãe, entendeu? Porque dá para ele ter, não é porque ele é cardiopata, mas aí a gente pegou a mãe, ficou lá a criança com, com a mãe, sentindo o cheirinho e tudo, agora deixa eu fazer as primeiras medidas. No que a gente levou, a gente vê, por exemplo, que ele tinha uma anomalia no retal, entendeu? Que são defeitos associados ao paciente que tem síndrome de Down, que pode acontecer. Então, às vezes, você não está num centro que não está tem esse preparado, suporte. né? Que não tem suporte. Então, acho que a vantagem do conhecimento da cardiopatia também leva você a procurar outras coisas associadas para não se deixar passar, entendeu? Uhum. Então, acho que isso que também o diagnóstico fetal é importante e deve ser procurado, Que né? Né, incrível. todas as mães, né, então um especialista que você precisa passar é o fetal, né, Tem que fazer um eco-fetal. um Quer dizer, acho que ecofetal. todas as mães, Todas assim, as mães, né. deveriam ter um É uma eco-fetal, lei, pelo né. menos, Né. Você tem que ser sabe que É? Sim. é uma hoje lei, já é passa dá pra gente fazer, né, tanto o Flávia, não ultrassom tem morfológico quanto o ecofetal, é uma lei assinada que é para todo é. mundo.
Essa é uma lei. Pelo menos um eco fetal Pelo menos um tem que eco ser fetal. feito. Tem que ser Eu feito em nunca toda fiz. gestante. Eu Do fiz, Luca, eu não eu fiz. Na fiz. Mel eu fiz, é porque na Não Mel, lembro de ter é feito. porque o Luca você fez todos os exames e não, Não Ah, tinha o não tinha tinha, nada, diagnóstico, não diagnóstico, tinha, né? exato. A Mas Mel eu agora tive são para diagnóstico todos os desde pacientes. sempre, então. Independente se tem diagnóstico ou não. Independente. Ah, Independente, todos, nossa. é uma lei. É Só que lei. a gente sabe que é uma lei que não é Não é todo mundo que comum, tem é. acesso. E por quê? Porque a gente não tem nem ultrassom morfológico, a gente tem uma ideia de São Paulo, É. né? Que Brasil, você né? tem uma clínica de ultrassom a cada esquina, mas no Brasil, ultrassom, ecofetal, a gente Eco tem. recursos humanos. Não tem também cardiologistas pediátricos habilitados em quantidade para fazer isso. Nem o O que é cirurgião. necessário antes para um eco fetal é um bom ultrassom bem feito. Fazer a Porque se esse triagem. ultrassom fizer a triagem básica, isso sim, a gente já consegue. Opa, esta tem uma chance de ter uma cardiopatia. Então, essa sim ser encaminhada para um cardiologista pediátrico para fazer um ecocardiograma. Mas então, Entendeu? assim, várias pessoas que a gente conhece não foi diagnosticado nada durante esses exames. Então, porque não pode ter sido bem Al- feito, Alguns defeitos podem passar. pode passar. Podem passar, como coarctação de aorta, comunicação interventriculares não tão grandes, entendeu? Então, porque isso não depende de aparelho, é fisiológico, que como a Flavinha falou, a pressão no pulmão é elevada no período intrauterino. Então a gente não consegue ver. Então, são defeitos que são passíveis de não serem detectados. Uhum. Mas tem outros que a gente consegue, fazendo um screening, uma triagem básica, né? Ver, olha, tem 4 cavidades do coração? Ótimo. Os vasos, eles se cruzam? Ótimo. Então, são várias coisinhas que a gente vê que consegue fazer uma peneira, né? Pra gente poder realmente encaminhar para aquele que é necessário. Porque, lembrando, né? Lembra, a gente é 1 em 100, né? A cada 100 crianças, uma vai ter cardiopatia, né? Então, se a gente fizer essa triagem e conseguir direcionar melhor para o ecocardiografista fetal, a gente consegue ter uma melhor, talvez, uma melhor quantidade de diagnósticos, né? Para a Sim. gente poder não errar, não É, deixar passar. doutora Bia, enquanto a doutora Flávia e a doutora Lili falava, eu lembrei aqui, eu tive muita dificuldade em entender o que era o defeito do septo. E hoje, eu não sou a única que tem essa dificuldade. A Pamela teve, a Moniz teve, Júnior, a filha dele, acho que tem uma CIA, né? Uma CA e uma CV. E é isso, né? Fez o ecocardiograma, não apareceu também, né? Porque Em- são muito pequenos. Então, é difícil esse termo técnico para nós, mães, pais. Explica para a gente um pouquinho o que é a parte do defeito do septo. E eu estudava esses dias também com uma mãe que eu acolhi sobre a tetralogia Tetralogia de de Fallot. Essa aí eu também não conhecia, eu tive que ler bem e ainda pegar umas Liga pra mães. gente, a gente ajuda, a gente Eu tive que pegar simplifica. umas mães para poder entender, porque a criança ainda está na barriga. Uhum. Então é mais difícil ainda, né? Então, de repente, ter aí um vídeo falando sobre, seria até interessante eu mandar para ela. Sim, é porque nós temos um grupo de gestantes e esse conteúdo de hoje vai ser muito importante para essas Muito. mães, né? E aí por isso que é importante mesmo falar sobre. A criança com T21, ela pode ter a doença de hiperfluxo, que é o defeito do septo atrioventricular, e a de hipofluxo, que é a tetralogia de Fallot. E algumas têm as duas associadas. Tem o defeito do septo junto com a tetralogia de Fallot. Não é incomum a gente encontrar essa associação. Então, na verdade, são apresentações diferentes, tá? Clínicas, né? Então, o defeito do septo é a criança cansada, com hiperfluxo, e a criança com tetralogia de Fallot é a criança que tem um fluxo pulmonar reduzido, às vezes com cianose, e às vezes com necessidade de cirurgia mais precoce, se chegar a ter crise de hipóxia. Então, para dar uma aula assim, né, fica meio Sim. difícil sem os desenhinhos. Mas, uma coisa que eu sempre falo, né, se você olhar o coração daquele jeito, que são
as 4 câmaras e as 2 válvulas, a gente imagina que o defeito septo é um problema no miolo, aonde o coração junta essas 4 câmaras, tá. E é nesse local, então, que a gente vai ter o defeito. A comunicação interventricular, então, é o buraquinho bem na via de entrada do coração, que é a CIV. A CIA que fica no septo atrial para cima. E a válvula, como não houve uma junção dos septos ventricular com o atrial, a gente tem a válvula única. Então é uma válvula única, ela não dividiu ali no meio, tá? Então esse é o defeito do septo. E o que a gente tem que fazer cirurgicamente é criar esse miolinho, esse local aonde a gente vai dividir a válvula, fechando a CIV e fechando a comunicação interatrial. Então, essa é a correção do defeito do septo. E só uma coisinha, essa é um tecidinho de boi que coloca ali? A gente tem alguns tecidos, o pericárdio bovino é um deles, tá, que a gente usa frequentemente, ele vem tratado. Nossa, gente, Atualmente, É incrível, ele né? já vem Deus é com maravilhoso, um né? tratamento E a medicina melhor, também. anticalcificante e tal. E tem também os sintéticos, né, que no caso é PTFE. Isso a gente usa para CIV. Para fechar a CIA, eu gosto de usar o pericárdio da criança. Então, quando a gente inicia a cirurgia, eu tiro um retalho do próprio pericárdio da criança e com ele eu fecho a comunicação interatrial. Por quê? Porque ele é muito mais maleável, é um tecido mais delicado. E quais são os medos, né, do cirurgião? O que que o cirurgião não quer deixar para essa criança? A gente não quer deixar a criança bloqueada, tá? E aí o tecido de condução do defeito do septo, ele é diferente da criança que tem a válvula dividida, então ele passa num local diferente. Quando a gente vai corrigir a CIV, vai dividir a válvula, a gente pode lesar esse tecido. Então é importante cuidar para não ter o bloqueio, né? Porque daí a criança vai precisar de um marca-passo, trocar geradores o resto da vida. E a válvula V, porque a CIV a gente fecha, a CIA a gente fecha, entendeu? Agora, dividir essa válvula de uma forma boa, a gente sempre tenta privilegiar a válvula esquerda, né, a mitral, que vai ser a mitral, né, porque ela é do lado esquerdo, ela é mais importante. Então, a gente faz eco hoje, eu faço eco em todas as crianças antes da cirurgia, a gente faz o eco intraoperatório. Se der para colocar o esofágico, se a criança não for muito pequena e o esofágico, hã, às vezes ele é grande para aquela criança, então a gente não consegue colocar, mas a maioria delas a gente consegue. Então a gente faz um eco esofágico, vê como que é essa válvula, vê como que é a CIV, avalia bem, e ao término a gente faz o outro eco. E esse eco é para ver se você fez direito, corrigiu direito, então tá tudo bem. Não tá bom, não tá bom. Olha, essa válvula, ela ficou, ou ela tá escapando, ou ela tá estenótica, não ficou bom, porque a gente tem, às vezes, conforme essa apresentação de cada criança, eles são, olha, juro, não tem um igual Um ao igual ao outro. outro. São válvulas diferentes, com tecidos diferentes, então chega no final, não ficou bom, a gente refaz, entendeu? Tenta melhorar, é para isso que a gente tem o eco na sala. Então, isso ajuda muito no pós-operatório, na melhora, né? E ao longo da vida, como que vai ficar essa válvula. Mas tem válvulas que são bem difíceis. Com relação à tetralogia de Fallot, já é uma cardiopatia completamente diferente. O que a gente tem basicamente no falou é a comunicação interventricular e vários graus de obstrução na saída do ventrículo direito, tá? Que pode ser só muscular, pode ser valvar, pode ser nos vasos pulmonares. Então, é uma outra cardiopatia que vai cursar, às vezes a criança fica bem durante um tempo, às vezes ela começa a ter essas crises de hipóxia, seria
a criança fica mais roxinha, né? E isso pode acontecer a qualquer momento. Tem criança que pode ter isso no período neonatal, tem criança que pode evoluir bem clinicamente e você operar mais para frente, a hora que realmente essa obstrução começa a ficar mais importante, tá? Então, Essa cirurgia, aliás, essa cardiopatia precisa de 3 cirurgias ou não? Não, não, não? não. Não. Nenhuma Tem das alguma que duas precisa? são Sim, os os univentriculares. univentriculares. Ah, É isso. que também é comum na síndrome de Down? Não tanto, Não né? tanto, Não tanto. O mas defeito do pode septo é ter. É mais comum, característico, né? é. Eu sei que a Mel tem uma CIA proposital, Uhum. Aham. São que CIAs é A gente planejadas, deixa. É, né? A as gente são organiza, planejadas, né? Aham. A gente combina com Isso, a cirurgiões. gente é combinado. É Combinado, combinado, é. nossa. Olha, precisa deixar uma CIA, a gente combina mesmo. Lembra a história da pressão do ventrículo Sim. direito? Se no pós-operatório ela tem uma crise de hipertensão pulmonar, ou seja, esse pulmãozinho se fecha, esse buraquinho vai passar o sangue para outro lado. A criança fica cianótica, fica mais roxinha, satura mais baixo, mas o ventrículo direito, lembra que eu falei que não podia fechar, se a pressão tá alta? Mas o ventrículo direito, ele aguenta, porque ele tem um ladrão para escape. escapar, É um radar entendeu? mesmo. É um ladrão, É é um um radar. escape. É uma válvula de escape. É uma válvula de isso. escape. Aham. Então a gente já combina, olha, Bia, esse aqui já tá evoluindo com hipertensão pulmonar. Pode operar ainda, tá cansadinho, né? O raio-x é branco, Uhum. pode operar, mas pode ser que no pós-operatório dê um trabalho e faça essa crise de hipertensão pulmonar, então deixa um buraquinho e deixa. De E tá propósito. tudo certo. Meu Deus. E aí a gente pega aqui, né? O pré, O o intra é, e o pós, e o é. pós. Aí volta pra você. E a vida inteira. Então tá, daí então a criança nasceu, precisa da eco, né? Vamos fazer Um as mães resumo. aqui, ó, Né, mães. assim, Resumo. O caminho Um resumo, das um caminho. pedras aqui. Não, diagnóstico O pré-natal. diagnóstico pré-natal. Nascer Sempre. onde é necessário, né? Né? Saber qual é a cardiopatia, e eu acho que assim, e isso aqui é fantástico, né? Porque isso chega para qualquer pessoa. Sim. Então, uma mãe que tem um diagnóstico no bebê de CIV, de defeito do septo, quando for preparar o parto, ela já vai conversar antes. Eu lembro, tem uma coisa engraçada que eu tenho gêmeas, né? Eu tenho 3 filhas e tenho a Mariana, Elis, e eu estava grávida de gêmeas e foi muito difícil. Eu tenho 1,5 m, chegar ao termo das gêmeas. E assim, eu queria que elas não ficassem na UTI neonatal. Eu queria que elas chegassem num momento que elas não precisassem ir para UTI neonatal. E aí eu cheguei às 36 semanas. E aí, a hora que eu entrei no centro obstétrico, a enfermeira falou assim, pegou o telefone e falou, gemelar, 34 semanas, 2 vagas para UTI neonatal. Você não. E eu tentando levantar da maca, Não era Com- sua, né? gigante, falava assim, não, são 34 semanas, são 36, não vai pra UTI neonatal, não vai pra UTI Não neonatal. aguentei à toa. Eu, né? não, eu aguentei 2 semanas esse barrigão para elas não irem. Então é isso, assim, Mas não eram suas filhas, ou era? era eu. da sua É, filha? queriam levar ela pra UTI neonatal, sendo que eu aguentei tudo. Então eu falava, não, porque eu sabia que não precisava, não era o protocolo era 34, não eram 36. 36 elas iam poder ficar Por isso comigo. que devia ter feito medicina, porque a Mel não ia ficar 14 dias internada. Mas é isso, assim, quando você Conhece. quando você conhece, quando você sabe, então assim, se ele tiver uma CIV, se tiver gestante de uma CIV, de um bebezinho, né, com T21 e com CIV, e falarem, ele vai nascer e vai pra UTI, por que ele vai pra UTI? Mas Questione, se ele né? nascer, questione, se ele nascer bem, se ele nascer, tiver tudo bem, se ele tiver, lógico que tem outros 1000 motivos pra criança ir pra UTI, não é assim, não vai pra UTI de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Sim, mas perguntar pra cardiologista Mas que acompanha, né? Se é Pro realmente cardiologista se necessário. precisa, perguntar, porque sempre tem um pediatra na sala de parto. Ele nasceu bem? Ele tá respirando bem? Ele tá rosinho? Ele tá roxinho? Ele pode mamar um pouquinho? Ele pode ficar comigo? Já combinar isso antes, porque às vezes o próprio pediatra que tá na sala de parto só taxa como cardiopata igual UTI. Então, a hora que a mãe se empodera, conhece a patologia, entende a patologia, se conseguir passar antes, se puder passar antes, por um cardiologista pediátrico, a gente faz isso na Santa Casa. A hora que a gente já tem um paciente, a GO avisa no auto, ó, tem um paciente que tem uma patologia.
Então, ele já passa com a gente fala: "Ó, quando o seu neném nascer, esse vai ter que ir para anel, vai ter que tomar Prostin, vai ter que fazer tal procedimento, ou não, olha, a gente vai observar, se ele estiver bem, ele pode ficar com você". A gente vai dar Gente, até eu acho sair. que isso é muito Muito, importante, Nossa. muito. porque assim, existe uma certa, talvez, restrição ou uma dificuldade de encontrar os profissionais, entendeu? Mas a gestante que tem uma suspeita de uma cardiopatia, ela tem que falar com o cardiologista pediátrico e conforme a doença, a cardiopatia, já falar com o Com o cirurgião. cirurgião. Isso. Por quê? Porque a gente vai explicar, ou você, eh, consegue colocar para essa família as dificuldades, porque eu não acho ruim, a notícia, sabe. Eu acho é pior o É, desconhecimento, o susto, é pior. é. Então, se você Né. explica para uma família qual vai ser a situação, como o neném vai nascer, o que a gente vai fazer, o que precisa fazer, o que pode fazer, entendeu. Todos os Então passos. já tomou o susto, já está lá na gestação fazendo diagnóstico de uma cardiopatia, quer dizer, a pessoa assustada, ela já está. É, Já exatamente. já é diferente, a gestante, a família já está numa situação diferente. E ainda de desconhecimento, eu acho pior. Então, é melhor enfrentar ali naquele momento e ter toda a orientação para aquele parto, se precisar ser feito num hospital que vá tratar Máxima essa complexidade. criança, vai tratar a gestante. A gente hoje tem grupos de fetal que você abraça aquela família, que você dá condição para eles enfrentarem aquele problema melhor durante esses meses, que é uma ansiedade louca, entendeu? Mas eles vão conscientes da gravidade, conscientes da necessidade, se vai ter que nascer num hospital sem coisinha na porta, sem festa, não tem problema. A gestante, ela quer que o nenê fique bem, Sim. ela quer que o nenê seja bem tratado. Então, isso é o que a gente pode oferecer, entendeu? Oferecer carinho, te juro, os nossos grupos, nosso Sim. grupo do Sabará, o que mais faz é dar carinho, Exato. entendeu? Porque a gente entende que é um momento diferente, entendeu? Não é aquela gestante com o bebê normal, que vai ter a festa, é completamente diferente. A gente está com um bebê que tem um problema e que precisa ser tratado. E isso tem que ser feito, não dá para correr disso. Eu acho que E dá uma aí tem que ser feito tranquilidade, né, tem que Bia? ser feito É, da melhor da melhor forma, forma. que a família se sinta acolhida e que a gente possa oferecer o nosso melhor, o tanto que a gente sabe tratar e como a gente sabe tratar, e fazer isso da melhor forma. Por isso que eu acho, é muito importante procurar, porque às vezes a orientação é meio assim: "Não, isso aí está tudo bem, isso não é nada, isso é um buraquinho". O problema do buraquinho é gravíssimo, entendeu? Porque tem buracos e buracos no coração. Sim. Não, nem todos são iguais, entendeu? E não importa o buraquinho, importa o que está lá junto, ou quais são as outras A repercussão anormalidades, desse o que isso buraquinho, né. vai exato, o que isso vai projetar nesse bebê. A gente já operou bebê lá no Sabará com defeito do septo com Um mês. 1 mês de vida. Criança não compensava, não melhorava e estava lá, recebendo o Um melhor cisco. tratamento, toda a medicação possível, não ia, a criança não saía da intubação, o pulmão não melhorava, Mas não tem que jeito. operar, tem que operar. Com um mês de Então, vida. são ficou ótimo. situações Não. de exceção? São situações de Não é a exceção, regra. mas se está no lugar certo, se está na mão certa, pronto, É. vai tratar e vai ficar bem. Isso que eu queria até perguntar pra vocês, eu acho que até falei no começo, quais são os sinais? Porque tem uma menininha, tem uma mãe que participava do nosso grupo, e aí a filhinha dela, infelizmente, faleceu antes de ir pra cirurgia, e aí ela começou a postar, e eu vi que a filha dela, ela estava extremamente roxa, a linguinha estava roxa, a boquinha estava roxa, ela não era de São Paulo. E aí eu falei: "Será que essa mãe, ela não foi orientada? Será que essa mãe não percebeu que a boquinha estava roxa?" Eu na verdade, eu nem questionei a ela, porque não ia fazer Lógico, diferença, e eu não queria aham. que ela tivesse uma culpa, né, Sim. com aquilo.
Mas eu lembro que eu até passei pra vocês, eu falei: "Vocês reparam, parece que ela tinha comido açaí". Ela estava muito roxinha, a menininha. E ela não foi pra cirurgia, ela não sei se ela dependia de SUS, eu não sei como que era a situação. Então qual é o sinal ali que a mãe esses sinais de prontidão, que a mãe consiga detectar ali no momento que: "Espera aí, isso Não tá não normal. tá legal, eu tenho que conversar com alguém, com algum especialista". Tem tem 2 lá, quer É. falar, Aline? Não, fala porque tem a Tem parte da tem roxo, 2 tem a do lá. DHP também, Tá. né. Tem 2 lados, tem a É. assim, tem a cardiopatia de hiperfluxo, que é defeito septo, CIA, CIV, canal arterial e outras, por exemplo, univentriculares que faz muito hiperfluxo pulmonar. Essas, quais são os sinais e que a gente tem que ficar de olho à gravidade? Se a criança está respirando muito rápida, usando a musculatura abdominal para respirar, batendo a asa do nariz, sabe quando vai respirando e aqui vai mexendo? Afundando aqui para respirar. Então, utilizando outras musculaturas, que não só as musculaturas normais, diafragma, para respirar. Então, o bebê está respirando rápido, não está conseguindo mamar, começa a mamar, fica irritado, não consegue mamar, não ganha peso, logicamente, né? E cianose sempre. Né, se ficar roxinho é porque pode ter alguma coisa a mais, por exemplo, uma infecção respiratória que é super comum. Então, assim, se eu estou falando de hiperfluxo pulmonar, esse pulmão está mais úmido. Aonde está mais úmido, cabe mais bicho. Então, assim, pneumonias bacterianas e virais. Vacina, palivizumab. É, Hum. a síndrome do pulmão encharcado ou não? Não. Não? Não, é que assim, chama hiperfluxo pulmonar. Tá. Tem um buraco no coração que está mandando mais sangue para o pulmão do que devia ir. Quando tem mais. Então, esses sinais são os sinais É preocupantes que manda mais pro pulmão e tá tirando mais do corpo, do corpo. entendeu? Então a conta não fecha. Não ganha Então é por isso, peso. vai mais pro pulmão e tá em detrimento de que tem que mandar pro corpo. Por isso que apesar de ser cianogênica, sem ser roxo, é pálido, né? Por isso Sim. que é pálido, né? E não tem anemia, né? Então, porque Entendeu? Boquinha falta, tava. Branquinho. sangue, A Mel era teoricamente, né? branquinha. Sim. Ele era branquinho, né? É. Entendeu? Porque o sangue vai para o pulmão e volta para o coração. Vai para o pulmão e volta para o coração. E uma outra parte passa para o corpo. Então, primeiro, das de hiperfluxo pulmonar, sinais de cuidado. Tá respirando muito rápido, usando essa musculatura acessória, tá muito prostrado, muito quietinho, a atividade tá baixa, não tá mamando, tem que ir para o hospital, tem que procurar o cardiologista, o pediatra, enfim. Do outro lado, das cardiopatias de hipofluxo, que até, por exemplo, a tetralogia de Fallot, que é o modelo, né? Aí é o roxinho. Qual é o risco da tetralogia? Sabe aquela história que cardiopata não pode chorar? Não é o de vocês não, é esse. O de hiperfluxo pode chorar, porque Eu o tinha medo sangue quando a está Mel indo para o chorava pulmão. antes. O Eu sangue morria de está medo indo dela para o ficar pulmão. roxa. O de hipofluxo pulmonar, o que acontece? Essa obstrução que a doutora Bia falou na via de saída do ventrículo direito, então o ventrículo direito sai para o pulmão. Então, tá obstruído. Então, às vezes, ele vai fechando, e chama crise de hipoxemia ou crise de cianose. Às vezes ele fecha tanto que eu imagino que seja o que tenha acontecido com isso. Ela tinha uma cardiopatia cianótica. Cianóticas, depois você conta de cianóticas. Então, ele tem uma cardiopatia cianótica, ou seja, o bebê é roxo, porque ele não consegue sangue para o pulmão, então ele passa pela CIV, vai o sangue insaturado, o sangue azul, vai para o corpo, o bebê é roxo. Isso é o normal da tetralogia de Fallot, ele saturar mais baixo. Só que em algum momento de estresse, por exemplo, uma infecção, ou anemia, ou dor, ou qualquer coisa que estrague esse equilíbrio, o sangue não consegue mesmo passar para o pulmão. E aí o bebê fica extremamente roxo até que desfalece, desmaia, porque ele não está conseguindo oxigenar o corpo. E aí, vou até já contar que se acontecer isso com algum bebê, a primeira coisa que a mãe tem que fazer é colocar o pezinho para cima. Tá deitado? Coloca o pezinho para cima do corpo, porque daí fica mais difícil do sangue ir para o corpo, para o pezinho, do que para o pulmão, tentando forçar esse sangue a voltar e ir para o pulmão. E procurar imediatamente um lugar que tenha oxigênio, né? Que tenha o cuidado para cuidar desse bebê, e provavelmente ele deveria ter passado por uma cirurgia ou por um procedimento que mantesse o fluxo pulmonar, que mantivesse o fluxo pulmonar. Então, é assim, a cardiopatia de hipofluxo, que é o bebê roxinho, que é essa história de não chorar,
né, que fala: "Ah, Todo mundo cardiopata não fala, pode é. chorar". Por quê? Porque às vezes o bebê começa a chorar, 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 fica tão estressado que ele fica roxo, pálido e desfalece, porque o sangue não está conseguindo ir para o pulmão, ele entra num colapso. Então é essa a questão. Então, de hiperfluxo é muito cansadinho e de hipofluxo mais roxinho que a gente tem que tomar cuidado. E, nossa, eu sei que o nosso tempo está estourado, mas eu preciso fazer mais 2 perguntas. A pergunta, que rolou no nosso grupo ontem sobre o rendilhado. E aí, de ficar rendilhado quando tá com febre, quando tá com frio, a criança com síndrome de Down, ela é normal? Eu não vou nem deixar só para síndrome de Down, na realidade, para o cardiopata. O síndrome de Down ele tem um pouquinho mais de facilidade de fazer esse rendilhado, esse aspecto meio marmóreo até, né? Mas a febre ou qualquer outro estado que exija mais do coração, né? Quando a gente está com febre, o coração fica mais acelerado, né? E isso aumenta, vamos dizer, o trabalho dele. E a gente está numa criança, num cardiopata. Lembra que a Flavinha falou? Que manda mais sangue para o pulmão. Tira da onde? De novo, do corpo. Então você faz muito mais esforço, né? Então, qualquer quadro de infecção respiratória, uma infecção urinária, ela vai fazer com que o coração precise trabalhar mais, demande mais. Ele vai priorizar quem? Ele prioriza os seus órgãos nobres, entendeu? E a pele, teoricamente, não vai ser nobre, né? Eles vão Hum. priorizar quem? Vou priorizar meu próprio coração, minha cabeça, né? Meus rins. Eu não preciso me preocupar com a ponta do dedo, né? Então é como se ele tivesse ali, eu tenho que dar conta do recado do que importa, né? Então, por isso que a gente fica tão em cima, né? De vacina suas crianças, vai, pega o Palivizumab, briga por ele, A Pali, você quer falar entendeu? um pouquinho sobre a Pali? J Quem que tem direito a ela? Nossos cardiopatas têm direitos, os cardiopatas com repercussão até o seu 2º ano de vida, eles têm direitos a usar, como aqui vai para o Brasil todo, né, vai ser variado com a sua sazonalidade nas suas regiões, direito a 5 doses que não é uma vacina, já é o próprio anticorpo, né. Então o nosso paciente tem direito às doses, aqui no caso, de fevereiro a julho, 5 doses com intervalo de 30 dias. E é importantíssimo, porque os quadros de bronquiolite são quadros severos por si. Imagine, aí de novo, numa criança cardiopata, em que tem um hiperfluxo pulmonar, em que tem um detrimento, né, realmente da sua circulação para o corpo, como ele sente mais, entendeu? Então, é um direito e está garantido e a gente tem que brigar por eles. Então, os cardiopatas e os prematuros também, né, eles têm direito a receber a Palivizumab. Você tinha perguntado da vacina, né? Que saiu pra bronquiolite? É. Tem umas agora que tá em estudo, que deve talvez próximo ano deve sair com uma dose apenas, que a gente já vai poder dar, e com direito a uma extensão maior, não ficar mais só para cardiopatas e prematuros também. Então é a vacina Vai ser um outro é como se fosse do Palivizumab, né, que acredito que em 2025 já esteja em circulação, né, seria uma dose única, Tá. né, E porque já e sabe que tem impacto por conta do número de hospitalizações, né, que a sim. gente tem de bronquiolite. Então tem se estudado que acredito que vale mais a pena o investimento na vacinação Da destas crianças internação. do que ficar internado, porque são Sim. internações prolongadas, que exigem muitas vezes ventilação, no mínimo um oxigênio você vai precisar, Sim. né, para cuidar na bronquiolite. E tem idade? Vai ser para os latentes, Tá. né. Então acho que próximo ano eles já vão começar Que ele vai bom, muito ainda os esperamos. laboratórios já lançaram, mas ainda Precisar. não saiu ainda para a circulação realmente mas em 2025 eu acredito que já esteja, né, garantido. Que bom. E só pra a parte rendilhada, se não tiver com febre, se não tiver, aí é uma coisa pra se atentar ou não? Se a criança tá sempre rendilhada e não tem nada? Tá Só se a sempre é porque cardiopata. assim tem principalmente, Teve uma síndrome de mãe que mandou Down. a criança muito rendilhada, até o rostinho, tudo, ela falou que estava sem febre, aí eu fiquei assim: "Olha". Eu olharia. Se é uma Olharia. criança que vive rendilhada, porque tem algumas que realmente nada acontece e tem aquela pele Mais rendilhada. rendilhadinha, Mas né. se não tinha e de repente tem, eu procuraria um pediatra. Certo. Gente, eu ficaria aqui o dia inteiro. Vamos fazer da Holândia 2, Nossa, Por vamos! favor, vamos, Pode dar um precisa, dois, porque tem muita coisa pra gente falar, De né? repente, são informações importantes, Ricas demais. ricas, e a gente orienta, a gente fala o que a gente sabe, mas a parte técnica
os 10 anos, 20 anos de 10 anos de faculdade e depois mais 10 anos de Oi, Ana residência, aí. é de vocês, né? 20 anos aí já é com vocês. O Lucas só tem, vai fazer 3, né? O Lucas só tem 2 anos, vai fazer 3 anos, gente. Bonitinho. Mas enfim, eu não tenho o que falar, muito obrigada. A gente sempre pede no final para que cada um deixe aí um recado, deixa aí seus contatos, sua rede social. Então, vamos começar com a doutora Beatriz, pode ser? Pode. Então, eu acho que assim, mensagem, que é uma coisa que a gente está lutando, nós três, que a gente quer muito oferecer. É um tratamento amplo para tudo, 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 tudo que a criança com T21 apresente. Não é, a gente não está trabalhando só com o coração, não é isso. A gente, claro, a gente tem esse número de pacientes cardiopatas, sim, e é esse nicho que é o nosso, né? Que são, a gente começa com eles, mas a gente sabe que essas crianças elas têm outros problemas. E a gente quer que isso seja visto de uma forma ampla, precocemente, cedo. Por quê? Porque a gente quer oferecer para elas um melhor tratamento, para que nada atrapalhe o desenvolvimento que eles podem ter. Porque eu tenho muita criança que volta no consultório e cada uma é de um jeito. Eu não sei, eu não influí em nada para essa evolução dessa criança, porque o que a gente faz? A gente trata o coração e pronto. E ela vai voltar para nós para ver o coração. Agora, e o resto? A gente deu a oportunidade que essa criança precisava? A gente mostrou o caminho que ela poderia ter, que o coração não atrapalha. O coração não atrapalha mais, a gente já tratou. Mesmo que a criança tenha algum defeito residual, ele não atrapalha. Ela vai poder fazer fisioterapia, ela vai poder aprender, ela vai poder ir na escolinha. Essa criança, ela tem um mundo de estímulos para que ela chegue numa situação boa para ela e para a família. Então, eu particularmente, eu não sei porque essa criança ela está com maior dificuldade e essa está indo melhor. Será que as duas tiveram a mesma oportunidade? Elas conseguiram ter o aporte de situações, de oferecer para ela, que a família entenda isso, que não deixe a criança de lado, que ela estimule essa criança. Então, é isso que a gente quer, sabe? A gente está montando no Sabará, a gente tem um grupo agora que reúne todas as especialidades, entendeu? Que vai ter um olhar para essa criança com síndrome de Down. Exatamente para a gente tentar, talvez neste momento a gente não tenha a parte motora, fisioterapia, mas a gente quer unir forças com quem faz isso, a gente dando suporte médico, a gente oferecendo as especialidades para criar um grupo de crianças que tem uma vida melhor, que tem uma vida adulta, mais segura, que a criança tenha mobilidade, que a criança possa fazer as coisas, como a Flávia falou, né? Você tem crianças que dançam, que fazem balé. Outro dia eu vi uma criança fazendo balé, adultinha, Maratona, tipo maratona. 18 É. anos, dançando no palco. Uhum. Gente, coisa Linda. linda, linda, e fazia perfeito, entendeu? Então, por que que essa criança está fazendo isso? Como que ela chegou a isso? Então, eu acho que isso é nosso, é a gente que tem que motivar os pais, oferecer. É uma gama enorme de coisas, entendeu? E é isso que a gente quer fazer. A nossa parte é a médica. E aí a gente conta com vocês, né, para poder fazer, A nossa nos parte também, né? ajudar, inclusive, né, que a gente crie realmente esse movimento, sabe? Essa conscientização de que sim, eles são tratados e eles podem ter uma qualidade de vida melhorada, se a gente quiser, se a gente quiser. Eu acho que é isso. E tão bom ouvir isso de uma cirurgia. A esperança É. para Não é? todas as crianças Aham. cardiopatas.
a mãezinha que tá assistindo aqui, que quer passar com você, como que ela te encontra? Então, eu atendo no meu consultório, né, eh, o telefone lá é 3284 e atendo no Sabará também, no Centro de Excelência, um pouco menos, porque a minha vida realmente não é tanto o consultório, mas a minha vida é a cirurgia. Minhas cirurgias são longas e Ela então gosta eu de operar, gente. É. Ela gosta de operar. então eu faço consultório sim, mas são, as crianças que vêm para serem operadas, né, então é por isso que é um número mais restrito. E aí eu hoje opero em vários hospitais, o que eu quero é ter uma abrangência maior. Gostaria de operar mais crianças do SUS, opero na Santa Casa as crianças do SUS, e opero também, em hospitais diferentes para realmente ter essa abrangência de planos, de poder atender, quase todo Quase todo mundo, mundo. entendeu? Essa é a ideia. Obrigada por dar essa oportunidade para todos, de atender pelo SUS e saber, né, É, que tem ótimos médicos, ótimos profissional. cirurgiões profissionais pelo SUS também, porque as pessoas, Não, com elas se certeza. assustam, mas tá vendo, doutora Beatriz? Opera por lá, obrigada. Imagina. E obrigada por operar o É, Luca. verdade. E você, Doutora doutora Flávia. Flávia? Ai, um recado. Ai, tem tantos. Eu estava aqui falando: "Gente, o que que eu vou falar?". Mas eu acho que hoje eu vou mandar um beijo especial, assim, para as mães e, lógico, para os pais, de UTI, né, que eu acho que, assim, é um momento tão difícil, um momento tão dolorido, e para que essa rede de apoio funcione, que essa rede de apoio apoie, porque não é fácil, é difícil, vocês sabem disso, e eu acho que foi com a Ana, né, que aconteceu um dia que a Ana estava desesperada ali no na UTI, e eu a gente não sabe o que fazer, porque é engraçado, às vezes a gente fala assim: "É simples", às vezes vai operar uma CIV com a doutora Bia, doutora Bia faz isso de olho fechado, isso é simples, mas é o seu filho, e eu falo isso, eu sei que é o seu filho, eu sou mãe, que você vai entregar para um centro cirúrgico, que vai vir com dreno, com tubo, enfim. Então, pra gente é simples, mas para vocês é aquele momento, né. Então a gente quer compartilhar, a gente quer ajudar, é pedir, ajuda realmente para quem tá, em volta. Pra isso que vocês fazem é fantástico, é uma coisa que eu sempre quis, sempre precisei, e agora a gente tem, que é o Downlândia, né. Então, obrigada, do fundo do coração de deixar eu fazer parte disso, assim, eu sou super falo para todo mundo do Downlândia, isso é fantástico, esse apoio é fantástico, apoiar as mães que estão neste momento difícil para depois ter isso, né, para depois ter as Mels, os Lucas, a criança, o adulto incluído e com o que é de melhor, né. Então só agradecer e tentar ajudar vocês de alguma forma. Isso que a gente está tentando fazer no Sabará é assim, chegar num lugar que você possa resolver tudo, porque, vai para um lugar, colhe exame, vai para o outro, passa por um gasto, vai no outro, passa, então tentar, melhorar a vida das mães, das famílias, porque não é fácil. Vai para TO, vai para físio, vai para consulta, vai colher exame, vai, tudo isso é pesado, né, então tentar deixar isso mais leve, o que a gente puder fazer, a gente vai fazer. E obrigada. E como que a gente te encontra? Flávia Navarro, Cardioped HP, no Instagram. Eu faço consultas online também, que pelo Instagram entra em contato para o Brasil inteiro, né, avaliação de hipertensão pulmonar de adultos e crianças e fetal também. E eu atendo no Instituto Furlaneto, no consultório com a doutora Bia, que ela já passou o número aí também, pode me encontrar lá. Flá, eu quero te agradecer. Vou chorar, porque eu amo você. Eu quero te agradecer por amar a Mel, por amar as pessoas com Minhas filhas amam a T21. Mel. É verdade, é verdade. Elas já estiveram juntas, né. E por você amar as pessoas com T21 e por participar do nosso projeto, acreditar nele desde sempre, que no primeiro evento que a gente Chovendo. fez, chovendo, Frio. você estava lá para passar seu conhecimento para todas as mães. Tem Obrigada por todos. tudo que você fez pela Mel, Obrigada, obrigada. verdade. Obrigada. E a doutora Lili?
Eu me sinto super contemplada quando falo das minhas amigas aqui, mas essa realmente repetitiva até. Primeiro, acho que a mensagem é o conhecimento salva, cura, né? Quando a gente sabe o que vai encontrar, é melhor de lidar. Então, acho que batalhar pelo diagnóstico fetal, para a gente se preparar, porque isso a gente consegue fazer desse momento que muitas vezes pode parecer de luto, né? É a cardiopatia, pode ser a síndrome de Down, da gente ver de outra forma, né? Então eu acho que é a mensagem mais que eu quero deixar. Eu sempre procuro terminar, quando eu dou uma aula para o público médico e tudo, com uma frase que eu acho que cabe muito bem, norteia até a forma como a gente conduz, né? É que quando a gente cuida de uma doença, a gente pode perder ou ganhar. Mas quando a gente cuida de uma pessoa, a gente sempre ganha. Então acho que é isso que é o mais importante, que faz a gente se mover. A gente não tá vendo, a gente quer ver vocês como um todo. É a pessoa, é a família, e é para isso que a gente está aqui. Eu só posso agradecer de verdade a oportunidade de estar aqui, de poder conhecer vocês bem, de ter realmente o Luca na nossa vida, né, e poder estar aqui para ajudá-los, porque vocês já estão nos ajudando, não tenho dúvida. Ai, que bom. E como que faz pra te encontrar? Você pode estar realmente lá no Instagram, a gente está como Lili Cardiopediatra. Eu tinha comentado com vocês, a gente tem com mais 2 amigas minhas, Márcia Matos e Vanessa Canuto, um podcast que é meio técnico, mas eu acho que para as mães também tá perfeito para tirar algumas dúvidas de cardiologia, que se chama Cianóticas, tá? E vocês podem lá no Instagram, tem o contato do meu consultório, E aí né, o podcast tá no o Spotify? podcast pode em várias plataformas, mas o É. Spotify é super fácil de pegar, mas também tá na Apple, tá na parte do Android, tá bem disponível para todos vocês. Ai, doutora Lili, obrigada pelo que você fez pela Mel também, por Ah. salvar a Mel. Uma coisa, eu sempre tive certeza que a Mel estava com os melhores profissionais e vocês fazem parte disso. Muito obrigada. Obrigada. Eu também, eu Obrigada. quero agradecer. Muito obrigada por isso, muito obrigada por estar aqui, obrigada por cuidar do meu Luca e obrigada por vocês existirem, porque faltam pessoas, antes do médico, faltam pessoas. E vocês são pessoas. Pessoas que nos acolhem, então isso é muito importante. Muito obrigada. Obrigada. Ai.